vocês? Mais uma aula de língua portuguesa do programa Fique em Casa Aprendendo. Infelizmente, a gente ainda precisa ficar nesse processo aí de cuidados, muito cuidado um com o outro. E é por isso que a gente está por aqui, pela TV Educação, pela plataforma Gonçalves Dias e no YouTube, no canal da Seduc, tá certo? Hoje nós vamos falar de termos da oração. Eu sou a professora Cacau Sotero e nós vamos falar dessa análise sintática, tá bom? Na verdade, o assunto da nossa aula são os termos acessórios, mas nós vamos retomar um pouquinho para que a gente se intere de todo o assunto, lembrando que as classes gramaticais existem e têm uma função específica dentro de uma oração, dentro de uma estrutura oracional. Na verdade, você lembra o que é oração? Você sabe o que é uma frase? Sabe diferenciar tudo isso entre o período? É o que nós vamos ver agora, tá bom? Acompanhe aí na sua tela. Eu trouxe aí, olha, a figura aí, um lápis. O lápis está prontinho aí para escrever, né? Nossa mãozinha aí no lápis. Você já pegou o seu lápis, a sua caneta, para anotar aí a aula? Olha só, frase é um enunciado de sentido completo e pode ser formada por uma ou mais palavras. Oração é uma frase também que contém verbo ou locução verbal. E o período é uma frase formada por uma ou mais orações e pode ser simples ou composto. Quando eu inicio a aula, eu digo oi, chuchus, não é assim? Quando eu digo oi, chuchus, eu estou me comunicando com vocês e vocês entendem. Então, eu tenho uma frase, certo? Que pode ter uma ou mais palavras. Mas quando eu digo assim, ó, vocês estão bem? Embora seja uma pergunta, tem um verbo, estar, né? Vocês estão bem? O verbo estar está na oração. Por que é oração? Porque tem um verbo. Agora, se eu disser assim, oi, chuchus, vocês gostariam? Gostariam? Vocês vão me perguntar, Cacau, gostaria de quê? Ou gostaríamos de quê? Eu teria um verbo. Vocês gostariam? Sim. Então, é uma oração. Estou apontando certo, né? É uma oração. Porém, não tem sentido, então não pode ser frase. Então, eu já sei que um enunciado, para ser frase, tem que ter sentido completo. E para ser oração, tem que ter verbo. Mas nem toda oração vai ter sentido. Por isso, às vezes, para ter um sentido, eu vou precisar complementar ou com uma palavra ou com uma outra oração. Quando uma oração é complementada por outra oração, aí eu vou ter um período. O período, na verdade, é uma frase formada por uma ou mais orações, certo? Ok? Então, se eu digo assim, ó, é importante. É importante. É uma oração, mas não é frase. Por quê? Porque eu preciso complementar esse sentido. É importante que vocês estudem. Vocês estudem é uma outra oração que junto com é importante, ligado pelo que, né? Que vocês estudem ligado pelo que, é importante, vira um período composto. Por que composto? Porque é formado por duas orações. É importante é uma oração, que vocês estudem é uma outra oração, ok? Observa aí, ó. Marcos está feliz. O Marcos é o sujeito e está feliz é o predicado. Gente, sujeito é aquele termo da oração, o qual alguém faz uma declaração, tá? É feita uma declaração. Esse termo é representado pelo substantivo, no caso, Marcos, certo? Então, o sujeito é o termo da oração, o qual se faz uma declaração. E essa declaração feita nós chamamos de predicado. Acompanha aí, ó. Quem está aqui? Marcos. Marcos é o sujeito. O sujeito é representado por um substantivo. Está feliz, predicado. Ele está feliz. Nesse contexto pode ser o Marcos. Só que aí, nessa oração, o sujeito está representado pelo pronome. Então, um sujeito pode ser representado pelo nome ou pelo pronome que o substitui. No caso aí, ele.
E mais embaixo eu coloquei assim, ó, está feliz. Não tem ninguém aí sendo representado, por isso que eu coloquei a interrogação. Está feliz. Quem? Ele ou ela. Quando você vê uma oração sem o sujeito, você pode identificá-lo, no caso, o sujeito, né? Pela desinência verbal, que no caso aí é está. Agora, se esse verbo estiver na terceira pessoa do plural e não tem ninguém ali acompanhando, e não está se referindo a ninguém, como desligaram a lâmpada. Quem? O sujeito indeterminado, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Desliguei a lâmpada. Quem? Eu. Sujeito oculto, identificado pela desinência verbal do verbo desligar. Desligaste a lâmpada. Quem? Tu. Sujeito oculto. Agora, quando eu digo precisa-se de lâmpadas novas, aí o sujeito é também indeterminado. Então, gente, o sujeito pode ser simples, quando ele apresentar um núcleo, o Marcos está feliz. Ele pode ser composto, se eu disser Marcos e Antônio estão felizes. Ele pode ser oculto, quando o verbo se apresentar sozinho e você identifica pela desinência. Estou feliz, eu, está feliz, ele ou ela. E ainda indeterminado, quando o sujeito não aparece e a desinência verbal é terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado, ou ainda verbo transitivo indireto, acompanhado da partícula se na terceira pessoa do singular. Precisa-se de lâmpadas novas, ok? O predicado pode ser verbal, quando tem um verbo de ação, pular, cantar, dançar, ou o predicado nominal, quando eu tenho o verbo de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Dependendo do contexto, andar, viver, virar, a gente vê isso aí numa outra aula, ok? Termos integrantes, aí a gente tem um exemplo. A enfermeira tinha necessidade de medicamentos. A enfermeira é o sujeito. O verbo aí ter está na terceira pessoa do singular, do pretérito, né? Do pretérito imperfeito. Ela tinha alguma coisa. O que ela tinha? Necessidade. Necessidade complementa o verbo ter. Aí eu tenho o verbo transitivo. Verbos transitivos são aqueles verbos que estabelecem um trânsito entre ele mesmo e o seu complemento. No caso aí, quem é que tinha? A enfermeira, né? Então, o verbo vai fazer esse trânsito aí do sujeito com o complemento para poder ter esse entendimento. Agora, esse complemento do verbo pode vir com ou sem preposição. Então, se eu ao invés de eu dizer que a enfermeira tinha, eu disser a enfermeira necessita, aí ela necessita de alguma coisa, de medicamentos. Complementos verbais com preposição, verbo transitivo indireto. Complementos verbais sem preposição, porque o verbo é transitivo direto. E ainda tem verbos que precisam de dois complementos, como é o caso do verbo explicar. Cacau explica a aula aos chuchus. Quem explica, explica alguma coisa a alguém. Verbo enviar. Quem envia, envia um e-mail, uma carta, uma mensagem a alguém. Então, aí tem dois complementos, ok? Vamos avançar, porque a aula não é sobre verbo, é sobre termo integrante da oração. Outro exemplo aí, tá? A enfermeira tinha necessidade de medicamentos. O nome necessidade é um substantivo, portanto, medicamentos é um complemento nominal, porque ele está complementando o sentido do nome. Complementos verbais complementam o verbo, complementos nominais complementam o nome. Então, necessidade de alguma coisa, precisão de alguma coisa. Agora, necessitar, né? Precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem necessita, necessita de alguma coisa. E quem quer, quer algo. Então, quando você pergunta para o verbo, você já sabe se ele precisa ou não de preposição para atrelar-se ao complemento. Agora vamos para os termos acessórios. Tem um exemplo aí, doutora Raíssa, a melhor esteta da cidade, foi galardoada essa semana. Olha só, a melhor esteta da cidade está entre vírgulas e eu coloquei aí de verde. Por quê? Porque eu tenho aí uma explicação para o interlocutor saber
Quem é doutora Raíssa? Ela é a melhor esteta da cidade. Aí eu tenho um aposto. Aposto é um termo acessório que tem como função explicar, resumir, especificar sobre algo que já foi dito anteriormente. Geralmente, ele é separado por vírgulas, parênteses ou travessões. O aposto pode ser explicativo, distributivo, enumerativo, comparativo e resumidor. Outra coisa importante, se eu ler a oração aqui, Raíssa foi galardoada essa semana, tá? Se eu não ler aqui o aposto, ele não vai fazer assim muita diferença. Para quê, Cacau? Para a estrutura oracional. Sujeito, predicado, verbo, complemento, nome, complemento, se houver necessidade. Agora, para entendimento contextual, porque nós vamos construir textos, eu preciso usar o aposto para dar uma explicação àquele termo anterior, certo? Então, ele vai realçar um pensamento, ele vai deixar a ideia mais clara. Querido, venha pela via expressa, pois o trânsito diminuiu. Querido aí em amarelo, a gente chama de vocativo. É um termo utilizado para evocar, chamar ou interpelar o falante. Trata-se de um termo independente, visto que não possui relação sintática com outro termo da oração, tá? E geralmente ele é separado por vírgulas. Como diz aí a explicação, ele não tem relação sintática. Gente, relação sintática é isso. Se o verbo precisa de um complemento, ele tem uma relação sintática com esse complemento, como nós acabamos de ver no slide anterior, tá? Agora, o vocativo eu posso dizer assim, ó, querido, pausa para vírgula, venha pela via expressa, pois diminuiu o trânsito, né? O trânsito diminuiu. Ou eu posso dizer, venha pela via expressa, vírgula, querido, vírgula, pois o trânsito diminuiu. Ou ainda, venha pela via expressa, pois o trânsito diminuiu, vírgula, querido. Então, querido aqui é o vocativo, vocativo de chamar, tá? De evocar. Nós fazemos isso em orações. Deus, vírgula, ouve a minha oração. O cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, o vocativo está chamando, está apresentando aí um realce na oração sem relação sintática, ou seja, ele pode vir em qualquer posição que não vai alterar o sentido da oração, tá? A estrutura oracional. Então, eu costumo dizer que as classes gramaticais, então o advérbio não pode ficar de fora, funcionam como personagens dentro de uma estrutura textual. O advérbio modifica o sentido do verbo, do adjetivo, do nome, não é assim? Olha só, leia aí, ó. Leia aí comigo. Ó. Os adjuntos adverbiais são termos que complementam os verbos, advérbios ou adjetivos, indicando uma circunstância, tá? De tempo, de modo, de negação. E os advérbios também vão modificar o sentido do advérbio, do verbo, do adjetivo, indicando, eu falei nome, tá? Nome, no caso, o adjetivo. Indicando essa circunstância. Então, eu posso dizer assim, ó, eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro. Tá? Alguém pode dizer assim, eu tenho muito pouco dinheiro. Eu não vou chamar isso para mim. Muito pouco dinheiro quer dizer que a pessoa não tem nada, tá bom? Então, assim, dentro do texto, o advérbio vai funcionar como adjunto adverbial, certo? De tempo, de modo, de lugar. Hoje, estamos gravando mais uma aula. Hoje é um advérbio de tempo que na oração funciona como adjunto adverbial, ok? Mais exemplos? Os seus amigos foram divertidos comigo. Aí eu tenho adjuntos adnominais. São termos que acompanham o substantivo, tendo como função caracterizar, modificar, determinar ou qualificar o nome. Claro que é o substantivo, né, gente?
Eles podem ser pronomes, numerais, artigos, adjetivos e locuções adjetivas. Olha só, eu falei agora ainda há pouco de locução verbal. Agora tem aqui locução adjetiva. Vou falar para vocês o que é uma locução. Locução é uma expressão formada por palavras com função daquela classe. Então, locução verbal, quando eu digo assim, ó, vou casar, eu tenho um verbo, ir, e casar no infinitivo. Então, eu tenho uma locução verbal. Vou fazer, farei. Vou dizer, direi. Vou pedir, pedirei. Então, locução verbal. Locução adjetiva é quando eu tenho palavras com função de adjetivo. Eu tenho uma bolsa feita com um material chamado couro. Qual é o adjetivo que eu vou usar, minha gente, para dizer que a bolsa é couro? A bolsa é couro? Não, a bolsa é de couro. Então, de, uma preposição, e o substantivo couro para dizer a característica daquela bolsa. Existem palavras que você não vai conseguir encontrar uma só para caracterizar determinado nome. Aí você usa a locução adjetiva. Amor de mãe é um amor materno. Amor de mãe. Eu tenho a locução adjetiva e eu tenho o adjetivo correspondente. Lembram disso, dos adjetivos correspondentes? De pai, paterno, de criança, infantil. Mas existem palavras, existem situações onde você não vai conseguir caracterizar um substantivo com uma palavra só. Então, os adjuntos adnominais servem para quê? Volta aí na tela. Caracterizar, modificar, determinar ou qualificar o nome. Podem ser. Quem vai fazer papel de adjuntos adnominais? Os pronomes, os numerais, os artigos, adjetivos e locuções adjetivas. No exemplo aí, ó, os seus amigos, eu tenho os e seus, acompanhando amigos, que é substantivo. Os é numeral e seus é pronome demonstrativo. Eu posso ter vários adjuntos adnominais numa estrutura oracional. Eles servem, gente, eles são acessórios. Eles servem para isso, para determinar, para caracterizar, sempre fazendo isso para que o teu texto, lembrando que todos esses assuntos servem para construirmos o nosso texto. E esse texto precisa ficar o mais claro possível para quem está lendo, certo? A leitura é importante. Você não está perto de... Você escreve um texto e não está perto de quem está lendo. Então, a pessoa que lê tem que ter todas as informações possíveis para fazer aquela compreensão textual, tá bom? Então, gente, nós vimos os termos acessórios, agora, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, aposto e vocativo, tá? Todos com funções específicas. O aposto para evocar... evocar não, o vocativo, né, para evocar, para chamar, para interpelar. O aposto para enumerar, explicar, não é isso? Os adjuntos adverbiais para apresentar circunstâncias, modificar o sentido. Circunstância de nome, de lugar, de tempo, que mais? De espaço, de lugar, né? Aqui, ali, lá e tal. E os adjuntos adnominais que vêm caracterizar o nome. Podem ser representados, não só caracterizar, tá? Dá mais uma olhadinha na tela. Caracterizar, modificar, determinar, qualificar. E eles servem para quê? Para realçar o pensamento, melhorar a ideia e trazer você para o texto como um interlocutor que compreende, entende e ainda infere. Compliquei?